Vamos ficar em pé esse minutinho aqui, vamos ficar em pé. Eu sempre amo iniciar esse momento de culto honrando aquele que nos deu a vida, aquele que transformou a nossa história, Jesus Cristo de Nazaré. E eu queria te pedir para você encher esse lugar, encher Paulista com a maior salva de palmas que você possa dar para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, aquele que tem o poder de cura, aquele que tem o poder de transformar a vida de qualquer um, aquele que crê, aquele que morreu, que ressuscitou e está sim à direita de Deus Pai e intercede pela minha vida, pela tua. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Continue em pé, vamos orar. Deus Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é poderosa. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que é gracioso. Obrigado, Senhor, Pai, porque tu tem nos amado, porque tu tem colocado dentro de nós um amor genuíno, porque o Senhor tem ministrado em nossos corações. Obrigado, Deus, porque tu morreste naquela cruz para nos purificar, para nos justificar e para nos santificar. Obrigado, Jesus, porque tu ressuscitaste. Obrigado, Jesus, porque tu deixaste aqui tua palavra. Obrigado, Jesus, pela água, pela comida. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, Pai, porque podemos ver, ouvir, falar, ter tato, ter olfato. Obrigado porque podemos andar. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, Deus. Muito obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que nós temos. Obrigado, Jesus, por tudo que nós não temos. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós teremos. E obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós nunca teremos, porque nós sabemos, Deus, que o teu amor, que a tua vontade, que o teu poder é maior e que tudo conspira ao nosso favor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor age ao nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos é fiel mesmo quando somos infiéis. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, porque nosso coração está batendo hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós só temos a te agradecer. E eu te peço, Espírito Santo, enche esse local com a tua presença. Enche esse local com a tua vida. Enche esse local com o teu poder. Eu oro, Senhor, para que durante esse culto, Pai, os teus milagres aconteçam. Pessoas que se encontram hoje doentes, pessoas enfermas, sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Aquele que se encontra agora adoecido do olho direito, em nome de Jesus, seja curado agora pelo poder do Espírito Santo. Aquele que se encontra com o seu joelho machucado agora, eu declaro, seja sarado. Eu declaro agora em nome de Jesus, aquele que tem sofrido de depressão e ansiedade, venha receber a unção da alegria, da vida, do poder, da conquista, da sabedoria de Deus. Eu declaro aqui, Pai, uma igreja saudável, uma igreja cheia de vida, porque teu é o poder, tua é a honra, e a ti seja a glória eternamente. Aquele que crê, dá um brado de júbilo, dá uma salva de palmas. Vamos encher Paulista com poder, com honra e com glória. Aleluia, aleluia. Não senta, não senta, não senta, não senta. Gente, eu e Roberta estávamos falando, viu, pastor Thalita, o quanto nós estamos apaixonados por vocês. Verdade. A gente estava falando no meio do caminho para cá, o quanto nós estamos extasiados por compartilhar, por poder ver, por poder presenciar
o que Deus está fazendo aqui nesse local. E eu quero falar algo para você, talvez, não sei se você sabe, mas o que Deus está fazendo aqui não é normal. Meu irmão, você não é uma igreja normal, você não é uma igreja mediana, você não é uma igreja mais ou menos, você não é qualquer igreja. Meu irmão, eu quero falar para você, que nós temos conhecido igrejas em muitos lugares do Brasil e do mundo, e vocês são uma referência naquilo que Jesus mais pregou, no amor. Não existe outro nome para vocês, pastora Thalita, não existe outro nome para vocês. Vocês são realmente a igreja do amor. Por isso eu queria que você desse sua salva de palmas para tudo que está acontecendo aqui, para a sua vida, para a vida do pastor Arthur, para a vida da pastora Thalita. Eu queria que você celebrasse, porque Deus está nesse lugar. Deus, Ele vive, e você não tem ideia, e você não tem compreensão o que Deus vai fazer ali no complexo do amor. Você não tem ideia, porque o Brasil não será mais a mesma coisa depois do complexo do amor. Não será mais a mesma coisa. E antes de você sentar, você vai olhar para alguém do seu lado e vai olhar para ela e vai dizer assim: se prepara, porque Deus, Ele vai fazer maravilhas hoje, agora, na sua vida. Por isso preste atenção, porque o poder de Deus está sendo derramado na sua vida agora. Aleluia! Vira para outra pessoa, aí você vai botar a mão lá em cima e vai dar um high five, né? Ela vai assim, ó, aleluia! Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Glória a Deus. Gente, eu estou aqui altamente turbinado. Então, se eu acelerar aqui, você fala assim: pastor, vai com calma que eu não estou conseguindo anotar. Pastor, vai com calma, fala mais devagar. Levanta a mão, mas eu quero te convidar a você criar expectativas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã: tudo na vida fala sobre expectativa. Tudo na vida fala o quanto você espera. Se você está aqui e você está aquele tipo de pessoa: é mais uma palavra. É mais alguma coisa. Você realmente vai receber, mais uma palavra, mais uma coisa. Mas se você está aqui hoje e você está como aquele que espera para disparar e dizer assim: ei, o Deus vai falar comigo. Deus, eu estou esperando, é aquela palavra, é aquele momento, é aquela cura, é aquela ministração. Eu vou ouvir tua voz, fala comigo, Deus. Meu irmão, Deus, Ele vai derramar na tua vida o sobrenatural. Então existe a diferença entre essas duas pessoas: as pessoas que esperam e têm expectativa, e aquelas pessoas que simplesmente estão sentadas aqui, pensando lá fora, pensando em casa, pensando no que vão comer. Se você está aqui, se prepara, porque Deus, Ele vai ministrar o teu coração. E para isso eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Um médico que escreveu um dos evangelhos, e ele descreve uma história que Jesus estava ali no versículo 25. E o tema de hoje que eu gostaria de falar e compartilhar, e na realidade vou falar e compartilhar com vocês, é: nasci para isso. Você pode falar assim: nasci para isso? Agora sim, com mais fé: nasci para isso. Isso. Para que você nasceu? Qual foi o objetivo do teu nascimento? Qual o propósito da tua história? Por que você veio ao mundo? Aonde é que está o sentido da tua existência aqui na terra? E o que é que você precisa realizar? Como você pode encontrar sentido em uma vida que parece muitas vezes sem propósito? O que é que você pode fazer para que a sua vida ela tenha realmente um significado importante? E é por isso que nós vamos ler esse capítulo, preste atenção, capítulo 10 de Lucas, versículo 25. E diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito da lei, ou um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova,
E quantas vezes nós somos colocados à prova, meu irmão? E ele perguntou a Jesus a seguinte coisa: Mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que é que está escrito na lei? Jesus respondeu: o que você lê nela? E aquele mestre da lei falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu quê? Coração, de todas as suas e de todo o seu, e ame o seu próximo como? É interessante porque aqui, aquele perito da lei, ele começa falando o seguinte: ei, existe uma maneira de herdar o reino dos céus. Segundo a palavra de Deus, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. E eu queria que você entendesse que a palavra coração, ela tem um significado. A palavra coração, ela fala sobre o centro da vida do ser humano, ou seja, fala sobre o espírito do ser humano. Nós somos do mesmo tipo de Deus. Deus é espírito. Fala comigo, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em... Ou seja, ele está falando, você precisa amar ao Senhor com o seu espírito, com aquilo que tem conexão com Deus, porque o nosso espírito tem conexão com Deus. Eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então ele continua dizendo, mas não é somente amando ao Senhor de todo o teu coração, com o teu espírito. Você precisa amar ao Senhor com toda a sua, sua o que, gente? Vamos lá? Sua alma. Fala comigo, alma. Alma, o que é alma? Alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos. É exatamente isso que eles estão falando. Ele está falando assim, olha, eu preciso colocar a minha emoção, eu preciso sim. E aí tem uma grande coisa, uma grande sacada que eu e você precisamos ter. Quando nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todas essas emoções, nós amamos a Ele expressando o nosso coração, a nossa alma, mas também precisamos entender que existem momentos que nós precisamos restringir a nossa alma, porque através das nossas emoções nós também podemos deixar de adorar a Deus, quando simplesmente nós damos vazão à nossa raiva, à nossa cólera e nossa ira. É um sentimento, é uma emoção, mas quando nós deixamos tomar conta por aquela emoção, nós deixamos de amar a Deus. Só que ele continua dizendo, olha, mas não é somente do teu coração e nem somente da tua alma, mas é com todas as tuas forças. Ele fala que eu preciso fazer uma força em direção. Se eu preciso fazer uma força, é porque existe uma força contrária. Amém? Sim ou não? Sim. Então, se eu preciso fazer uma força, a minha pergunta hoje para você é, o que é que tem te impedido de amar a Deus? Que você hoje precisa fazer força para amá-lo, para adorá-lo. Será que é a preguiça? Será que é o medo? Será que é a ansiedade? Será que são os programas que você tem para fazer? O que é que está te impedindo de realizar essa força em direção a amar esse Deus? Só que ele fala e continua dizendo, mas não somente de coração, não somente com tua alma, não somente com todas as tuas forças, mas também de todo o entendimento. E quando ele fala de entendimento aqui, ele está falando fala assim, faz assim comigo, ó, bate assim na tua cabeça aqui, ó. Ele está falando sobre um culto racional. Ele está falando que você precisa amar a Deus de uma forma intencional, que você precisa propositalmente fazer coisas que agradam a Deus, e amar significa muitas vezes abster-se de si mesmo. Significa você deixar você de lado para que o outro ganhe. Significa você deixar de fazer alguma coisa para que o outro faça. Significa você deixar de ser alguma coisa para que o outro seja, porque o amor coloca o outro em primeiro lugar. E ele fala, e ele continua falando no versículo 28, então Jesus disse, eu amo quando fala isso, porque quando Jesus diz, sempre é uma coisa importante. E ele falou assim, você respondeu o quê? Certamente, faça isso, viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou, Jesus, quem é o meu próximo? Porque a continuação daquilo é falando assim, ama o teu próximo como a ti mesmo.
E ele pergunta: Jesus, quem é esse meu próximo? Quem é essa pessoa a quem eu devo amar como a mim mesmo? E Jesus, ele conta uma história que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Muitas vezes é o que acontece na vida real. A vida faz isso com as pessoas. Situações na vida, como doenças, como infortúnios, como pessoas que fazem o mal a alguém, acabam tirando a nossa dignidade, acabam roubando a nossa vida e acabam matando nossos sonhos. Isso é o que acontece inúmeras vezes no cotidiano das pessoas. E Jesus continuou dizendo: e aquele homem estava caído e ia descendo por ali, pela mesma estrada, um sacerdote. Fala comigo, sacerdote. Quando viu aquele homem no chão, passou pelo outro lado da rua. Assim também passou um levita. Fala comigo, levita. Quando chegou ao lugar e viu aquele homem, passou pelo outro lado da rua também. Mas um samaritano, fala comigo, samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que ele tiver. Jesus perguntou então para o perito da lei: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito da lei disse: aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Querido, para te contextualizar, Jesus estava falando que um homem ia passando pela rua, e ali de repente assaltantes pegaram aquele homem, roubaram ele, bateram nele, espancaram nele e jogaram ele ao chão. Ia passando o sacerdote, olhou para aquele homem, fez de conta que não viu e foi embora. Passou um levita, olhou para aquele homem, fingiu que não viu e foi embora. Então passou um samaritano, olhou para aquele homem e disse assim: opa, esse cara precisa de ajuda, eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar aquele homem. Cuidou dele, levou ele para uma hospedaria, pagou a hospedaria e todo o custo que ele poderia fazer. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é essa: qual é o teu propósito de vida? Para que você nasceu? Para que você existe hoje? Qual é o motivo do teu nascimento? E eu quero dizer para você, responder essa pergunta: você nasceu para amar e servir. Você nasceu para amar e servir. Você nasceu para amar e servir, meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E a grande pergunta é: como é que eu faço isso? Como é que eu posso amar e servir? Como é que eu posso cumprir esse propósito de Deus na minha vida? Como é que pode existir essa excelência em mim? E aí eu quero te dar um segredinho. Jesus, quando ele fala sobre essa parábola aqui, a gente conhece essa parábola como o que, gente? Repete. O bom samaritano. Agora minha pergunta é: você viu Jesus falando bom samaritano aqui? Ele falou sobre quem? O samaritano. Ele era bom, com certeza, não estou falando nada disso. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, ele quer também nos ensinar como nós devemos amar e servir, sendo sacerdotes, sendo levitas e sendo samaritanos. Porque os 3 têm características importantes. Tudo bem que nesse caminho, o sacerdote e o levita, eles não utilizaram bem os seus dons. Mas nós podemos aprender com as características dos 3, como vivenciar o verdadeiro amor e serviço.
E aí eu queria primeiro falar sobre o sacerdote. Quem é esse sacerdote? Qual é essa figura do sacerdote? O sacerdote, na realidade, era uma pessoa que representava a Deus. Gente, o sacerdote é quem orava pelo povo. O sacerdote é quem entrava no Santo dos Santos e quem intercedia pelo pecado do povo. O sacerdote era quem recolhia ali e recebia tudo do povo e levava diante de Deus. Ou seja, o sacerdote ele tinha uma representatividade muito importante. Ele tinha uma função, ele tinha um título de interceder a Deus pelo povo. Ele olhava para o povo, via os pecados do povo e levava diante de Deus para que o povo fosse perdoado, para que o povo fosse purificado. E o que é que isso me fala? Que aquele sacerdote, naquele momento que ele olhou aquele homem caído ali no chão, ele simplesmente estava preso pelos seus títulos e suas funções. Ei, querido, você já parou para pensar quantas vezes nós estamos presos pelas nossas funções e nossos títulos? Ah, porque eu sou líder. Ah, porque eu sou o líder do Ministério X. Ah, porque eu estou no meu emprego, eu não posso perder o tempo para olhar para aquelas pequenas pessoas. Eu não posso perder meu tempo para poder ver aquilo que está sendo necessário. Eu não posso simplesmente olhar ali e me compadecer, querido. Aquele sacerdote, ele não teve compaixão. E compaixão significa ter o coração ali. Significa dizer que eu olho para a pessoa com empatia e digo: a tua dor é importante para mim. A tua dor gera dor dentro do meu coração. Aquele sacerdote, ele começou a entender, ele na realidade ele não entendia que Deus valoriza mais as pessoas do que as coisas. Deus valoriza mais as pessoas do que as funções. Deixa eu falar uma coisa para ti, fala a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ei, Jesus desceu do seu santo lugar, para vir à terra em forma de homem, morrer e morte de cruz. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar, sabe por quê? Porque Ele olhou para você, Ele olhou para mim, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, e disse assim: eu vou mostrar para eles o que é o verdadeiro amor. Eu vou amá-los, eu vou servi-los, eu vou fazer com que eles compreendam o segredo do reino de Deus. E o segredo do reino de Deus é esse: é amar e é servir. Aquele sacerdote, ele vivia uma realidade muito diferente, porque ele tinha aquela perspectiva: eu sou sem ser. Opa, Jorge, espera aí, o que tu quer dizer com isso? Ele tinha um cargo, ele tinha uma função, ele ocupava lugares ali na igreja de uma certa regalia. Ele achava já que tinha direitos. Ele já tinha uma posição que muitas vezes era querida por muitas outras pessoas. Mas na realidade, ele não exercia. Vamos trazer para o dia de hoje? Às vezes é aquela pessoa que vive com a Bíblia debaixo do braço. Está com a camisa, Deus é fiel. Mas às vezes olha uma situação que precisa de uma atenção maior e não faz nada, e não age, e não responde à voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti, meu irmão. Existem situações, talvez aqui na igreja, que você precisa se importar de uma forma diferente. Existem situações que você precisa dizer assim: epa, tem gente, é engraçado, às vezes tem gente que chega lá na igreja e fala assim: pastor, você não vê isso aqui não, que está errado. Pastor, você não vê aquilo não, que está errado. Sabe o que é que eu penso sobre isso? Pessoas que só falam das coisas que estão erradas. Eu penso assim: querido, se você está vendo isso, é porque Deus quer que você faça alguma coisa sobre isso. Se você consegue enxergar alguma coisa e aquela coisa te incomoda, se você chega sempre aqui e diz assim: poxa, essa cadeira aqui ela está toda desalinhada, não está organizadinha direito, é porque Deus quer que você venha alinhar essa cadeira. Se você vê alguma coisa, ah não, é porque aqueles pallets ali não estão
é porque Deus ele quer que você faça alguma coisa pelos pallets. Talvez você passe e diz assim: poxa, ninguém ajuda a irmã ali no social, a irmã sozinha no social. Ei, te dá só um toque, Deus está te chamando para o social. Deus está te chamando para fazer algo, e você precisa estar com os ouvidos atentos, para ouvir o que Deus está falando para você. Por isso que a palavra de Deus fala assim: aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso estar atento, eu preciso ser uma parabólica que está todo o tempo captando a mensagem de Deus, o que Deus quer falar para mim, o que Deus quer falar para você, e isso precisa ser uma coisa realizada agora. O levita, por sua vez, ele era todo levita vinha da tribo de Levi, e a tribo de Levi ela foi chamada para servir no templo de Deus. Ou seja, o levita era aquele que organizava as cadeiras. Só amarrar aqui meu cadastro. E aí, levita era aquele exatamente o quê? Que organizava as cadeiras, era aquele que chegava mais cedo para varrer, era aquele que se pendurava para poder ajeitar a lâmpada, era aquele que organizava a cantina, era aquele que vinha preparar os instrumentos, é aquele que vinha tocar também o louvor, era aquele que ia lá para a livraria, era aquele que estava envolvido em tudo o que precisava fazer, porque eles tinham um papel de servir a Deus. Eles tinham atividades claras na vida deles. Eles sabiam que tinham que fazer coisas e muitas coisas para que o reino de Deus fosse propagado. E aquele levita passou e viu aquele homem deitado no chão que precisava de ajuda, que precisava de socorro. E já deixa eu perguntar uma coisa para você: o que é que hoje Deus está te mostrando que precisa de socorro? Quem é que Deus está mostrando para você que hoje está precisando de socorro? Porque o levita viu aquela pessoa e porque ele estava muito atarefado. Ei, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que cumprir o meu horário, eu tenho que fazer isso porque já está determinado para eu fazer. Ele não tinha tempo para poder parar para pensar que atividades, que logísticas e que coisas são menores do que pessoas. Pessoas são mais importantes que atividades, pessoas são mais importantes que logísticas, pessoas são mais importantes do que coisas para fazer. E eu preciso entender o que é que está acontecendo dentro de mim. Aquela pessoa estava presa a uma atividade, ele estava preso a uma obrigação, que tinha que fazer uma coisa para Deus. Enquanto que Deus estava falando, sabe o que para ela? Falando assim: ei, tudo o que eu quero é que você valorize pessoas, tudo o que eu quero é que você ame pessoas, tudo o que eu quero é que você veja a necessidade que existe no meio de vocês e que você possa fazer alguma coisa para isso. O levita, na realidade, ele estava vivendo uma realidade do eu faço sem fazer. Ele tinha sido programado para fazer uma coisa, mas na realidade, ele estava vivendo uma religião. E deixa eu falar uma coisa para ti: religião não salva. Religião não salva, quem salva é Jesus. Não é porque eu estou dentro de uma igreja, carregando uma Bíblia debaixo do meu braço, que quer dizer que eu seja salvo. A minha salvação veio pela fé, e não por obras. Mas a palavra de Deus fala que sem obras a fé é morta. Então eu consigo mostrar a minha fé também por aquilo que eu faço, mas eu não consigo ganhar minha salvação por aquilo que eu realizo. Então eu preciso parar e pensar e dizer assim: poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Em contrapartida, o samaritano. E vou te falar quem é o samaritano. Te falei que era o sacerdote, te falei que era o levita, e vou te falar quem é o samaritano. O samaritano, na realidade, ele era um povo que era considerado como pagão. Os judeus, eles odiavam os samaritanos. Os judeus, eles simplesmente tinham uma rixa, uma briga muito grande com os samaritanos.
Eles não caminhavam bem, eles não davam, por quê? Porque eles não adoravam o mesmo Deus, eles tinham uma cultura diferente, eles eram uma comunidade religiosa diferente, eles eram chamados gentios daquela época. Só que aquela pessoa que era o inesperado, aquele de quem ninguém esperava, porque Deus é assim, meu irmão. Deus, Ele realiza as coisas por aquele lugar que ninguém espera. Deus, Ele faz do impossível o possível. Deus, Ele faz exatamente daquela doença que o médico diagnosticou que não tinha cura, como aquela cura mais gloriosa. Deus, Ele transforma as coisas loucas desse mundo como as mais sábias. Deus, Ele pega aquela pessoa que estava no lixão e faz dela um grande doutor. Deus, Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. E Deus, Ele está aqui no nosso meio. Deus está aqui agora. E aquele samaritano, ele sim, apesar dele não ser judeu, apesar dele não ter função e título, apesar dele não ter uma atividade programada, estabelecida pela congregação dos judeus, ele simplesmente, ele olhou para aquela pessoa, parou, cuidou daquela pessoa, zelou por aquela pessoa, passou óleo, levou aquela pessoa para uma hospedaria, pagou tudo o que ela precisava para que ela tivesse vida, e ela não tinha que fazer nada com isso. Ou seja, ele era aquele que eu sou sem ser e faço fazendo. Ele simplesmente realizou aquilo que outras pessoas precisavam realizar. E a minha pergunta para você hoje é: o que você vai fazer a partir de agora? Aonde você precisa estar? Em que ministério você precisa entrar? Eu costumo falar, nós temos um instituto, o Instituto Vida Videira, nosso braço social lá na igreja. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor Jorge, o que eu posso fazer para servir? Eu digo assim: minha irmã, meu irmão, se você quiser dar um curso lá, de como pregar um prego na parede, dá certo. Porque tem gente que quer aprender a pregar um prego na parede. E tem gente que levanta mil desculpas: não, porque eu não posso fazer nada, eu não sei nada muito, não tenho tempo, eu não sei aquilo. Aí, meu irmão, eu quero te falar que dentro de você existe um dom, existe um talento, existe uma força, existe um poder, existe uma alegria, existe um amor, existe uma paz, existe um ouvido que você pode entregar para pessoas que necessitam. E hoje lá na igreja nós temos trabalhos com idosos, temos trabalhos com gestantes, temos trabalhos de hip hop, temos trabalhos com pessoas na rua, com entrega de cesta básica, com medicamento, dentista, psicólogo, médico geral, nós temos uma fisioterapia, nós temos um trabalho intenso, porque, ei, deixa eu falar uma coisa, posso falar para ti? Todo mundo voluntário. Todo mundo voluntário. Cada médico, cada doutor, cada advogado, cada pessoa que se encontra ali, tudo voluntário. Por quê? Porque eles entenderam que existe um propósito para existir. E quando eu paro, gente, deixa eu te ensinar uma coisa. A nossa vida, ela precisa ser como um rio e não como uma lagoa. A lagoa, ela tem água parada, mas o rio, ele corre para o mar, e quanto mais o rio corre, mais o mar é cheio, e eu preciso aprender a entregar o amor de Deus para as pessoas, a viver a esperança de Deus. É isso que Deus quer na minha vida, na tua vida. E é exatamente com esses três personagens que hoje eu quero falar para vocês. Como nós, como igreja, como vocês, como igreja do amor, podem entender o significado do eu nasci para isso. Fala comigo assim: eu nasci para isso. Eu nasci para amar e servir. Eu nasci para servir e amar de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Agora eu quero te falar
como é que o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro levita e o verdadeiro samaritano, eles agem como voluntários. Como é que é o voluntário sacerdote? Como é que o sacerdote verdadeiro, ele agiria diante de uma situação de necessidade? Então, o verdadeiro sacerdote, ele tem uma característica, que é a característica de amar a Deus. Fala comigo, amar a Deus. E eu queria que você entendesse que amor a Deus coloca Deus como prioridade. Quando eu digo que amo a Deus, quando eu digo que Deus é amado por mim, eu estou falando, Deus, Tu és o número 1 na minha vida. Quem tem Deus como o número 1 na vida, levanta a mão. Eu tenho Deus como o número 1 na minha vida. Então, orar é muito importante para mim. Então eu não saio de casa antes de orar. Então a Bíblia é muito importante para mim. Eu não deixo de ler a palavra de Deus. Então o meu relacionamento com Deus, ele é prioridade, ele é mais importante que um jogo, ele é mais importante do que uma saída, ele é mais importante do que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. Por quê? Porque Deus, ele é prioridade para mim. E eu me lembro muito bem, eu e a Roberta, a gente estava num tempo muito bom na nossa vida, muito tranquilo, sabe, tudo equilibrado. Sabe aquele momento da sua vida que está tudo beleza, tudo tranquilão? Sabe, a gente estava bem na igreja, estava bem com a família, tudo bem. E aí Deus, ele chega para a gente com um desafio muito grande. Ele nos chamou para ir viver em missões, fazendo missões lá nos Estados Unidos. Aí você pode parar e pensar, Jorge, mas fazer missão nos Estados Unidos é muito bom, né? Vai para os Estados Unidos e tudo, não é isso? Só que eu digo que a primeira vez que eu viajei para o exterior foi essa. E nós fomos exatamente para conhecer a parte negra dos Estados Unidos. Nós fomos conhecer os bastidores de Hollywood. Nós fomos conhecer exatamente o que passa por detrás daquele glamour, onde existia prostituição, drogadição, tráfico, onde existia muita imundície, onde existia pessoas viciadas em jogos, onde existia pessoas sofrendo com tráfico humano, pessoas que foram traficadas, tráfico humano. A gente trabalhou com um grupo de pessoas assim. A gente foi para os Estados Unidos, foi poder ajudar moradores de rua a sobreviverem, a terem uma segunda chance, a conseguirem se educar, a conseguirem ser transformados. E nós aceitamos esse desafio porque seria muito mais cômodo para a gente ficar em casa. Seria muito mais cômodo para a gente ficar ali tranquilo, ficar ali, poxa, não, estou aqui, tenho o meu carro, tenho a minha casa, vou para o meu trabalho, volto, estou aqui com a minha esposa, estamos aqui todos juntos, vai dar tudo certo. Mas não, nós sabemos que Deus, Ele é o número 1 na nossa vida. E nós sabemos que aquele povo, ele precisou da nossa ajuda naquele momento. E um sacerdote, que é um voluntário sacerdote, ele ama a Deus de todo o seu coração, ele serve pessoas com paixão. Eu não sei se você já passou por isso. Sabe quando você faz uma coisa que você realmente gosta? Que quando você acorda de manhã, você diz, que massa, acordei porque hoje é aquele dia, hoje eu vou trabalhar. Mais ou menos, né? Mas aí, tem gente que gosta do trabalho que tem. E diz assim, poxa, que irado, que massa. Eu vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu vou e encho os olhos, sabe, fico com os olhos repletos de alegria. Por quê? Porque tem vida, porque tem força, porque tem paixão. E o verdadeiro sacerdote é aquele que realmente ele olha para Deus e ele fala assim, Deus, tudo que tu pedires, eu digo sim. Tudo que tu falares, eu digo amém. Tudo que tu disseres para mim, eu recebo, porque eu tenho a tua palavra como prioridade para mim. E quem é que sabe aqui que Deus e a palavra são a mesma coisa? Quem sabe aqui? Queria te falar uma coisa para ti. Deus, se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer essa palavra. Você precisa ler essa palavra. As pessoas, os verdadeiros sacerdotes são aqueles que adoram a Deus servindo as pessoas.
Eles param para poder olhar a necessidade do próximo e dizer assim: olha, o meu coração está aqui. O levita, e eu queria te ler até um versículo na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e Deus nos fez reis e sacerdotes, a Ele a glória, poder para todos sempre, amém. Sabe, querido, nós precisamos ter a ideia também de viver o voluntariado como levita. Isso me lembra outra coisa que eu queria falar para você. O amor à casa expande o reino de Deus. Fala comigo assim: o amor à casa expande o reino de Deus. E isso me lembra algo muito grande e me faz trazer à memória outra coisa que eu vou compartilhar, duas coisas a respeito disso. Como levita, o amor do levita é a casa de Deus. O amor do levita é isso aqui, é um amor a tudo o que acontece aqui dentro. O levita, ele se interessa com os ventiladores, o levita se interessa com a luz, o levita se interessa com a bateria, o levita se interessa com as cadeiras, o levita se interessa com a cantina, o levita se interessa com a recepção interna, o levita se interessa com todos os ministérios. Por quê? Porque ele foi chamado para servir. Hoje em dia, gente, é tão interessante que a Igreja Videira, ela realmente tem expandido muito. E uma das características que eu vejo que é mais marcante naquela igreja, na nossa igreja, é o amor pela casa, é o amor pela causa. Porque toda casa tem uma causa, amém? Toda casa tem uma visão. Toda casa tem um sonho, o sonho de alcançar, o sonho de produzir, o sonho de gerar, e nós como levitas precisamos dizer: o amor à minha casa, o amor à minha causa vai expandir o reino de Deus. E hoje a videira, ela está se expandindo. Ela está se expandindo em Fortaleza, ela está se expandindo em Natal. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos a videira Sul, que ela é composta da videira sede e da extensão na Unicete, que é dentro da universidade. Nós temos a videira Centro. Em Natal nós temos a videira do Capim Macio e lá na Via Costeira. E tudo isso por quê? Porque Deus, ele está operando, porque pessoas dentro da igreja, elas estão dizendo assim: a causa dessa casa faz sentido para mim. Um outro exemplo que eu quero dar é o de vocês como igreja. Gente, como eu e Roberta ficamos impactados com tudo que nós estamos vendo aqui. Como eu e Roberta estamos vendo, quando a gente chegou ontem aqui, para ver aquela multidão de voluntários, nós falamos: que irado, meu irmão, que massa, que show, que coisa bacana, gente aqui que entende o verdadeiro sentido de servir. Gente que entende o verdadeiro sentido de dizer: eu amo tudo isso aqui e eu quero que tudo isso cresça, porque eu quero que o reino de Deus se expanda. Quando eu comecei a saber do testemunho da igreja de vocês, quando eu comecei a entender que tudo que está acontecendo aqui e tudo que vai acontecer vem por causa do amor de vocês, que os pastores de vocês deram um carro, que pessoas entregaram bicicleta, entregaram não sei o quê, que entregaram aquilo outro, que foram vender água no meio da rua, que estão vendendo chaveiro, que tem camisa. Meu irmão, eu fiquei: isso é igreja, isso é reino de Deus, isso é poder do Espírito Santo, isso é um levita em ação. Isso, meu irmão, fala assim: eu sou um levita autêntico. Ei, meu irmão, você é um levita autêntico. Você é uma pessoa que entende a causa, que entende a casa e que simplesmente está aqui por um propósito. O levita, o voluntário levita, é isso que você realiza. É isso que nós estamos realizando lá em Fortaleza e em Natal. Só que existe também o samaritano, o voluntário samaritano. E o voluntário samaritano, ele é caracterizado, o sacerdote, caracterizado pelo amor a Deus, o levita, caracterizado pelo amor à casa, e o samaritano é caracterizado pelo amor a pessoas. Amor a Deus, amor à casa e amor às pessoas. O voluntário samaritano
Eu quero deixar uma frase para você gravar na sua mente. O amor de alguém muda o destino das pessoas. O amor de alguém muda o destino das pessoas. Há mais de 15 anos atrás, eu não estava tão bonitinho assim. Eu estava com o cabelo bem aqui, no meio das costas, 4 brincos aqui, um brinco aqui, cheio de anel de caveira nos dedos, só vestia preto, eu amo preto ainda. E eu vivia no mundo das drogas, todo tipo de droga que você puder pensar. Andava no meio da criminalidade, fazia muita coisa errada. Para você ter uma ideia, eu era um menino tão bonzinho, que eu estudei em 8 colégios em Fortaleza. Só que dos 8, 6 eu fui expulso. E gente, para te falar uma coisa, eu nunca precisei de viver nas drogas. Minha família sempre me deu do bom e do melhor. Minha família sempre proporcionou estudar nos melhores colégios. Mas eu escolhi viver no mundo errado durante algum tempo. E quase eu morri. Sabe aquela coisa que fala assim, eu quase morri de morte morrida, ou de morte matada? Foi um dos dois. Tive overdoses, entrei em coma, andava armado. E tudo isso me fez viver uma depressão profunda. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha mais razão de viver. Eu não sabia para que eu nasci. Eu não tinha compreensão ainda da vontade e do propósito de Deus na minha vida. Ou seja, era dependente químico, eu acordava para usar e usava para dormir. Minha família estava enlouquecida comigo. E aí um belo dia eu disse assim, olha, eu vou morrer e eu preciso de ajuda. Eu quero ir para uma comunidade terapêutica. E lá eu fui, passei 4 meses lá. E porque alguém estava vivendo o voluntário samaritano, por causa do amor de alguém, por causa que alguém se importou, porque alguém parou, porque alguém se importou em falar do evangelho dele, porque alguém disse para mim um dia, ei, aquela paz que você precisa, aquela alegria que você necessita, você não vai encontrar nas drogas, nem nas mulheres, nem nas coisas desse mundo. Mas existe alguém que pode te dar tudo isso. E eu perguntei logo, quem é? Porque eu estava querendo ficar bem. E essa pessoa falou que tinha alguém que podia me dar tudo isso. Eu disse, poxa, ganhei na loteria. E ela falou assim, no momento que você entregar a sua vida a Jesus, você será transformado. E naquele momento eu caí de joelhos no chão. Naquele momento eu não entendia o que significava entregar a minha vida a Jesus. Mas eu estava entendendo que por causa do amor de uma pessoa que não tinha me deixado caminhar de qualquer forma, mas ela parou e se importou comigo e disse assim, ei, tem solução. É o que eu quero falar para você hoje. Eu não sei como é que você está hoje aqui, eu não sei como é que você se encontra hoje aqui, não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são os seus tormentos, não sei o que você está passando aqui, mas eu quero dizer que existe alguém que é capaz de mudar a tua história, existe alguém que é capaz de mudar a tua vida, existe alguém que é a tua verdadeira paz, a tua verdadeira alegria, o teu verdadeiro amor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. E por causa daquela pessoa que falou desse Jesus para mim, hoje, para a honra e glória do Senhor, uma pessoa que não tinha perspectiva alguma de vida, que já tinha enfrentado tantas coisas na vida ruins mesmo, gente, que eu estou contando aqui o testemunho rapidinho, porque meu testemunho é grande. Por causa de uma pessoa
que resolveu amar. Hoje, eu sou uma pessoa que sou salvo para a glória de Deus. Hoje eu sou uma pessoa que tenho várias formaturas, meu irmão. Eu sou formado em administração e marketing, sou formado em teologia, tenho especialização em psicologia, sou formado em coaching, estou terminando psicologia, fui morar nos Estados Unidos, sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho minha casa, tenho meu carro, sou pastor de uma igreja. Hoje nós saímos, levando a palavra de Deus em vários lugares aqui. Tudo por quê, gente? Porque um dia alguém me amou. E o meu, se é para Jesus, pode saudar Jesus. E hoje é o que eu quero falar para você. Falar que existe uma razão para você existir. Você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas. Você nasceu para amar esta casa. E você nasceu para amar as pessoas ao seu redor. Porque por causa do teu amor, pessoas elas são restauradas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Porque alguém me amou lá atrás, hoje eu estou aqui falando de um amor para você. Que se você aceitar esse amor, a sua vida vai mudar. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Queria chamar a banda de louvor para cá. E eu queria que nesse momento nós fechássemos nossos olhos. Queria que você realmente entrasse em conexão com Deus nesse momento. Queria que você na realidade esquecesse tudo que está ao seu redor, de tudo que você vai fazer daqui a pouco. E queria que você parasse para pensar em Jesus. E talvez a tua vida esteja bagunçada hoje. Talvez você está aqui, tem vindo à igreja, já se encontrou com Jesus, mas você não está conseguindo viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você tem encontrado dificuldades, você tem enfrentado desafios, você tem feito muita força para viver, mas é como se tivesse uma força querendo te empurrar para baixo, como se quisesse te afogar no meio das águas. E hoje eu quero dizer que Deus está dando um escape para a tua vida. Eu quero dizer que hoje Deus Ele está te resgatando. Deus Ele está te levantando essa noite para que você possa viver o melhor de Deus. Eu quero declarar hoje para a sua vida que você vai viver o melhor de Deus. Você nunca viveu o que você vai viver ainda. Eu quero declarar nesse momento que aquilo que era tribulação para você, aquilo que era dificuldade para você, aquilo que era tormento para você, vai se tornar um mar de rosas, porque Jesus Ele está entrando e mudando a sua história nesse exato momento. Oh Senhor, inunda, Senhor, esse lugar com a tua presença. Toca, Senhor, os corações. Quebra, Senhor, as cadeias. Destrói, Senhor, os grilhões. Faz com que o teu povo possa sentir, Deus, o teu poder aqui nesse lugar. Vem se mostrar, Deus, como Rei, como Senhor, como aquele que cura, como aquele que transforma. Por isso eu queria que a gente louvasse nesse momento. Daqui a pouco eu vou fazer 2 orações, mas eu queria que nesse momento você se conectasse com Deus, louvando ao Senhor. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória